Não, então, só queria falar que vocês têm que fazer a pergunta. Pode? Tá? Pode fazer. Bom, gente, assim, vocês em todos os lugares defendem a ideia da mulher ser submissa ao homem, né? Vocês dizem, inclusive, na internet, né, que a essência da mulher, inclusive a interpretação da Bíblia que vocês fazem é que a mulher é submissa ao homem, e isso é um plano divino. Vocês explicam, inclusive, a submissão na internet, fazem, inclusive, parecer que a submissão é só amar os filhos, respeitar o marido e cuidar do lar. Mas, justamente, a submissão que a gente sabe não é isso, né? Eu amo, inclusive, tipo, a minha vida, a realidade que eu tenho, o meu namorado e etc. Mas eu não sou do tipo submissa, porque eu acho que é muito importante as mulheres terem o seu espaço, as opiniões, etc. E construir uma relação de igualdade na relação amorosa também. Agora, a grande questão é o seguinte, a submissão é ter que aceitar transar quando você não tem vontade? A submissão é, inclusive, quando a mulher não tá disponível pro homem, ele se sentir ameaçado por isso? A submissão é defender que a mulher apague os contatos dos amigos, etc. Porque o discurso do machismo constrói a ideia de uma mulher. Então, minha pergunta pra vocês é bem clara. O que vocês defendem que é uma mulher? Vocês acham que o discurso de um machista é exatamente a definição de uma mulher? Ou seja, o papel que o homem quer pra mulher é o que define a mulher? Não, o papel que define a mulher é o papel que Deus desenhou ela pra Troca o ter. tempo. Que Pode é? ir. Que é, sim, seguir as leis de Deus, né? Nós, como cristãs católicas, defendemos que, sim, existe uma hierarquia patriarcal opressora terrível, vocês nem imaginam, que diz que Deus está acima de tudo, como diz o poeta, né? Adivinhem, não foi o Bolsonaro que criou essa frase, pasmem, né? Mas isso é teologia básica cristã, né? Deus está sempre acima de tudo na hierarquia. Depois está o seu cônjuge, ou seja, Deus... Na Bíblia está escrito que o homem é o cabeça da família, né? Ele está assim, ele é o líder da família. E a mulher é submissa a Deus em primeiro lugar e depois ao seu marido. Ou seja, se o marido dela pedir que ela faça algo que vá contra as leis divinas, ela não deve executar esse algo, ela não deve se submeter a esse algo. Mas que sim, ela tem a mesma dignidade quanto o homem, ou seja, os dois devem ser respeitados, os dois têm a sua importância, os dois são igualmente importantes no núcleo familiar. Mas eles têm papéis diferentes. Da mesma forma que uma empresa funciona com uma pessoa que cuida do marketing, uma pessoa que cuida da limpeza, uma pessoa que cuida do... Sei lá, nós temos infinitos papéis. Aqui mesmo no estúdio, você tem o cameraman, você tem o júnior que apresenta, você tem a pessoa da limpeza. Nós acreditamos que a instituição da família também depende de papéis distintos para ser próspera. E isso exige uma hierarquia, porque se todo mundo quiser palpitar sobre a cor da parede, esse casal vai brigar sem necessidade. Então, enfim, e aí, claro, de acordo com o seu sexo, com as suas disposições de gênero, né, que nós queremos que não existe, né, a gente acredita que uma mulher é uma mulher e um homem é um homem, nós acreditamos que o fato de você nascer com um órgão sexual feminino, isso faz com que você tenha algumas disposições, inclusive tem vários estudos, né, tem um cara, não vou lembrar o nome dele agora. É uma disposição feminina? Tem uma predisposição sobre questões que mulheres nascem e outras que homens nascem. Então, por exemplo, até biologicamente falando, você tem, por exemplo, o homem tem a visão panorâmica muito melhor do que a mulher. A mulher geralmente nasce com essa visão, a visão próxima, mais latente, né? Ela tem mais esse olhar bom para as coisas de perto, porque ela precisa cuidar do bebê, ela precisa cuidar das coisas da casa. E o homem para caça. Então, assim, existem várias questões nesse sentido que nos mostram, que nos provam Pedro, você gosta cientificamente. De ciência, né? Você acredita em aquecimento global? Eu tô falando, não acredito. Ah... É antropológico. Eu acredito sim, eu acredito. É óbvio que a Terra fica mais quente, fica mais fria, dependendo da época. Inclusive, na Idade Média, nós temos comprovado que era tão quente quanto é hoje em dia, né? Então, nós temos... Isso é cíclico na Terra. Nós temos... Mas, enfim, isso é um papo pra uma outra hora. Muito não é nossa. Não, você pode pegar os estudos. Eu posso te mandar os estudos, tá? Me manda. Isso eu faço questão, porque foi algo que eu me debrucei mesmo por muito tempo. Mas não quero mudar esse tema. Voltando. Então, nós cremos que a biologia faz com que a mulher tenha algumas... E as questões hormonais e tudo que ela traz, que não dá pra relativizar, não dá pra gente dizer que a mulher tem os mesmos índices hormonais que o homem, tanto que você precisa repor alguns hormônios pra se tornar uma mulher, como você deseja. Então a gente acredita que esses índices fazem com que a mulher, não só esses índices hormonais, como várias questões biológicas, fazem com que a mulher tenha algumas disposições diferentes das do homem, e por isso eles são complementares, e não rivais, e nem um acima do outro. Eu acho que é sempre importante a gente ressaltar que
Por exemplo, elas falam sobre a relação entre casais, né? Elas puxaram submissão, já vou falar sobre submissão. Mas é porque vocês acreditam que as mulheres não são iguais aos homens? Não, não são. Eu não sou igual ao meu cônjuge, eu jamais vou ser, e eu não tenho o mínimo interesse. Não tenho o mínimo interesse em ser igual. Inclusive, a maioria das diferenças biológicas entre homens e mulheres tem caráter evolutivo, como a própria Pietra já trouxe. É caráter evolutivo. Elas citaram darwinismo? Então vamos falar de darwinismo. Certo? O papel da caça sempre recaiu sobre o homem e o papel de cuidar da cria sempre recaiu sobre a mulher. Então existir aptidão para esse tipo de coisa caráter evolutivo. É caráter evolutivo. Agora, submissão, diz a palavra, estar sob a missão. A mulher não tem que ser submissa a todos os homens do mundo. A mulher casada e católica tem que ser submissa primeiramente a Deus e depois ao seu marido. E a mesma Bíblia que fala que essa mulher tem que ser submissa ao seu marido quando ela está no casamento católico, também diz que o marido tem que amar a sua mulher como Jesus Cristo amou a igreja. Então, sinceramente, se a galera do movimento feminista acha que isso é machismo de alguma forma, aí também não tem muito o que eu fazer, né? Se você quer alguma coisa mais do que mandar o homem amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, se você acha que isso é machismo, se você acha que isso não é o suprassumo de cuidar da própria esposa e da própria família, aí também, sinceramente, não tem nada que eu possa falar pra convencer. Mas é importante deixar isso bem claro. O cristão não acha que toda mulher tem que ser submissa a todo homem, mas o cristão acha sim, não só o católico, os protestantes também, que a mulher, num casamento cristão, tem que ser submissa a, primeiramente, Deus, segundamente, ao seu marido. A partir do momento em que esse marido passar a desrespeitar a lei de Deus, ou que o matrimônio deles for baseado em algo que desrespeite a lei de Deus, a Igreja Católica pode, inclusive, considerar esse casamento nulo. Perfeito. Vamos lá, pode ir. Bom, pra começar, acho que elas não responderam, né, Virgínia? Mas eu vou comentar algumas ideias que vocês estão falando, que eu acho que são ideias que são bastante nocivas, e que vale a pena a gente fazer uma visita histórica, né? Essa tese, né, que vocês estão usando de que tudo está reduzido à biologia, de que a biologia determina, né? Então você nasceu com útero, isso te dá uma aptidão física, intelectual, visual, etc. Essa ideia do reducionismo biológico, ela foi aplicada de forma excelente por qual tipo de regime? Nazismo. O nazismo foi o regime que aplicou com perfeição essa tese. E, inclusive, no debate de gênero, na relação entre as raças, inclusive fazia pesquisa de craniometria, né? Não só nazismo, mas experiência do eugenismo no Brasil também. Fazia pesquisa do tamanho do crânio, tamanho da testa, tamanho do nariz, para determinar que negros têm aptidão para tal coisa, indígenas têm aptidão para tal outra coisa. Então, aqui, do nosso lado da bancada, estão aquelas que defendem que, né, inclusive foi também o nazismo que gostava de associar biologia e cultura como se fossem a mesma coisa. Ou seja, essa simplificação da realidade que vocês fazem, ela só está a serviço a dizer que tipo de vida é digna de se viver e que tipo de vida é indigna de se viver, né? E é isso que está sendo reproduzido na fala de pessoas que atacam mulheres como Virgínia, que atacam mulheres como eu, né? Quantas vezes eu entro numa sala de aula e eu preciso me desafiar diante de um público que acredita que uma mulher negra não tinha que estar naquele lugar, porque a aptidão da mulher negra, aprendida numa sociedade racista como o Brasil, é a aptidão de limpar, de cozinhar, de ser babá de alguém, né? Então, o problema que vocês... esse problema do reducionismo biológico é um problema bastante importante. E que aqui eu sei que vocês sabem o que ele significa e vocês até gostam da sociedade da forma como ela é. Agora, o que eu queria dizer pra vocês também é que esses argumentos de vocês e esse mundo ideal que vocês estão construindo e etc., ele não tem nada a ver com a realidade. Absolutamente nada. A gente tá num país onde 52% dos lares são comandados por mulheres. Mulheres que são arrimo de família, que saem todos os dias para trabalhar, para conseguir um salário, para garantir a sobrevivência dos seus filhos, para garantir a sobrevivência do seu lar. E essas mulheres precisam sim ter direito de lutar pelos seus direitos de trabalho e não simplesmente aceitar o que está sendo entregue para elas, porque se são mulheres, nem deviam estar lá. Né? Ou seja, isso é o extremo da opinião de vocês, né? Quando a gente extremiza o que vocês estão falando de reducionismo biológico, a gente para de enxergar a luta necessária e de direito que essas mulheres têm que fazer, porque vivem hoje numa condição em que essas 52% de mulheres vivem com salários mínimos, não vivem com o salário da Eduarda, de 15 mil reais, vivem com 1.800, 1.900 reais por mês, algumas que não conseguem ser efetivas em seu local de trabalho, porque a maioria das mulheres negras sequer tem direito aos direitos que tem um trabalhador
homem efetivo, essas mulheres não podem nem sequer ir lutar na rua, porque elas não deveriam estar naquele local de trabalho. Elas não deveriam estar trabalhando fora de casa, não é a aptidão delas, então não reivindiquem os seus direitos, né? Então, realmente, gente, o Brasil paralelo é de vocês, o universo paralelo, que não dialoga com a realidade brasileira, que não tem nada a ver com o que vivenciam mulheres todos os dias aqui nesse país. E digo mais, quando vocês falam que a mulher tem que ser submissa ao homem, isso significa na prática o quê? Um país, a gente até poderia, vai daqui a pouco entrar nesse tema, onde mais de 1.560 mulheres foram assassinadas no ano passado. Várias delas porque disseram não. 1.560? 1.568. Isso é o dado oficial subnotificado, né? As próprias autoridades brasileiras reconhecem que foi subnotificado. Mulheres que disseram não, que disseram que iam trabalhar, que iam estudar, que iam viver outro relacionamento, que iam terminar aquele relacionamento, que queriam o direito de ficar com seus filhos. Esse é o Brasil de verdade, que não é o Brasil paralelo da Pietro Holândia, princesa feudal, ou da Eduardo Holândia, que até agora não disse por que apoia um cara como Bolsonaro, que tem declarações como a que tem, que são abertamente misóginas, literalmente falei e 3 inclusive vezes. racistas. Um cara que foi a público dizer que quilombolas têm que ser pesados como boi. Esse é o político que você apoia e vou debater sim nesse vai falar campo, do Guaraná Jesus porque você também? é do PL, o mesmo PL vai falar do Guaraná da Jesus mina que também? vai a público pra pintar a cara de blackface. Racista. É esse seu partido. Ah, e eu você tenho o processa direito de vir aqui e deputada. falar assim. Você acha que e ela é essa racista, sua você processa arrogância, assim, deputada. essa Eu, sua hein? arrogânciazinha, eu tô com bastante isso. acostumada a vir de parlamentares contra uma mulher negra. Não vai me atacar, tá bem? Não vai me atacar e não vai me intimidar. Você tem mais 20 segundos. Não, só queria ir direto ao ponto, assim, porque, assim, vocês precisam dizer claramente, Tá né? A submissão que vocês defendem acaba levando a isso. Ou seja, a pergunta É uma pergunta ou uma afirmação? Você tá afirmando. as duas coisas. Você tá só fazendo monólogo. Bom, eu posso Tá falando que a falar ou submissão não? que a gente defende... Sim, a submissão que Combina vocês tudo defendem. bem. Ah, a gente Bom, defende tá bom. submissão bíblica. Então é Ok, isso. beleza, acabou. Acabou, é isso. Vocês estão achando que tá errado. E é isso aí. Então, se a mulher falar não, o marido tem que transar, do mesmo jeito. Caralho! Se ele falar que ela tem que Vamos largar lá, a 5 faculdade, minutos. Peraí, ela tem olha que... pra só, vocês. olha só. 5 minutos. Se ele Vamos falar lá, que ela a não questão pode da estudar... mulher, o que eu falo é que, assim, geralmente, nós cristãs procuramos nos casar com alguém que a gente Cristianismo ame, que não defendeu com- a escravidão, não com né? alguém, não, pelo contrário. Inclusive, quem assinou a Lei Áurea foi uma católica, nossa grande princesa Isabel. 350 não fosse ela, anos Em depois. breve santa, se tudo em der breve certo. santa, amém. Então, voltando. 350 nós anos cristãs depois. defendemos que o quê? Que as mulheres e homens, né, se casem com pessoas que eles amem, não que eles odeiem. Então, o que eu defendo e o que eu falo geralmente é que, bom, a mulher fala, bom, tal dia eu não tô com vontade de ter o ato com o meu marido. O que eu faço? Eu falo, bom, se você realmente não tá afim de jeito nenhum, obviamente você não vai fazer, você não vai estar submissa à vontade. Até porque se você tem se você tem o Tico e o Teco e casou com um bom homem cristão, ele não vai te forçar a fazer nada que você não queira. Porque isso certo? também vai contra Porque a lei isso de também Deus. vai contra a lei de Deus. É um pecado contra o sexto mandamento. Sim. Ah, Depois você precisa estudar melhor o catecismo. E depois, muito obrigada, não quero. Então, Aí vai continuar falando merda, é Vai isso continuar aí. falando besteira, exatamente. Eu prefiro estudar eu ciência. tenho que ler Simone de Eu prefiro Beauvoir estudar a pra aprender as ciência pra mostrar como besteiras que vocês manipulam dado científico ao bel prazer pra defender as E aí você ideias fala que vocês que homem, a mulher... defendem. Tá bom, voltando ao nosso tempo. Voltando. O Estado é laico. o que a gente defende é que, bom, o homem, por vezes, precisa fazer coisas que ele não tá afim dentro de um casamento, né? Por vezes ele tem que gastar mais pra agradar a mulher comprando uma bolsinha que ela não precisa. Por vezes ele precisa matar uma barata na cozinha que ele não tá afim de matar. Por vezes ele tem que acordar de madrugada pra ver se tem um bandido entrando na casa com uma arma. Enfim, É igual por largar a vezes, faculdade. por vezes, Mesma coisa, o homem precisa fazer coisas que ele não tá tão afim. Mas ele faz por quê? Porque ele tem uma mulher do lado torrando a paciência dele. Então, o que eu falo é pra mulher, o que eu faria se eu fosse casada? Se um dia eu não estiver lá tão afim, eu vou falar, poxa vida, esse homem faz tanta coisa por mim, por que é que eu não vou fazer um pequeno esforço pra agradá-lo, mesmo que eu não esteja, morrendo de vontade de ter este ato hoje? É isso que eu defendo, que você se case com alguém que você ame e com quem você queira te fazer feliz, com alguém que queira te Foi fazer isso feliz mesmo? e fazer Foi- ele feliz. Foi isso mesmo. Sim, eu defendo sim que mulheres durmam com seus maridos, mesmo sem vontade, muitas vezes, porque eu acho que isso é um ato Meu de amor. Deus. É simples. Porque no casamento você não pode fazer só o que você quer. Ai, meu Deus. Por isso que não Ah, é pode, tão não pode baixo, querer né? gozar. É, por isso Não, que é pode sempre querer gozar. baixo. baixo, Quando vem é da muito galera de lá, é baixaria. sempre baixo. É Porque muito. toda a personalidade baixo nível. deles gira em torno de sexo. Exatamente. É o mais Então, eles importante gostam que de eles ter. têm. Essa gente gosta de constranger mulheres falando sobre a Exatamente. sexualidade delas em público e depois falam de Exatamente. feminismo. É isso. É praxe. Estamos acostumados.